Olá! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está na boca do povo, mas que na verdade pouca gente entende a fundo: o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E para desvendar esse tema, vamos nos basear nas informações da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Antes de mais nada, vamos começar com uma sensação. Sabe aquela impressão de que a cabeça simplesmente não para? Que os pensamentos vêm um atrás do outro, sem trégua? Pois é, vamos começar exatamente por aí. Se essa ideia de mente acelerada soou familiar, então este material é para você. A gente vai passar por tudo. O que exatamente é o TDAH, quais são os sintomas, como ele se manifesta ao longo da vida, como é feito o diagnóstico e, claro, o impacto real que ele pode ter. Beleza, vamos começar pelo básico. Afinal de contas, o que é o TDAH e essa história de que é uma doença da moda? Será que é verdade mesmo? E olha, aqui já vem o ponto talvez mais importante de todos. O TDAH é um transtorno neurobiológico, ou seja, tem a ver com o funcionamento do cérebro, com a genética. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é culpa dos pais na criação. E essa linha do tempo aqui mata a charada. Olha só, desde 1902 já se falava nisso. Passou por vários nomes diferentes, mas a essência, os sintomas, já eram estudados há mais de um século. Então, de novo ou moda, não tem absolutamente nada. Ok, então já estabelecemos que não é uma invenção recente. Mas como é que o TDAH aparece na prática? Basicamente, ele se apoia em três pilares, três grupos de sintomas principais. O primeiro deles, e talvez o mais famoso, é a hiperatividade. E aqui, um cuidado. Não é só ser uma pessoa agitada, cheia de energia. É uma inquietação que vem de dentro, uma necessidade quase constante de estar em movimento, como se tivesse um motorzinho ligado o tempo todo. Nas crianças isso fica bem visível, né? É aquela que não para quieta, sobe nos móveis, corre para todo lado. Já nos adultos, a coisa muda um pouco de figura. A hiperatividade vira mais uma sensação interna, sabe? Uma agonia, uma dificuldade enorme de simplesmente relaxar. Vamos para o segundo pilar, a impulsividade. A melhor analogia é pensar num carro com freio meio ruim. A pessoa tende a agir antes de conseguir pensar nas consequências. Na prática, isso se manifesta de várias formas, desde a impaciência numa fila até interromper a fala dos outros o tempo todo, tomar decisões de cabeça quente ou, em situações mais graves, se colocar em risco, como no trânsito, por exemplo. E chegamos ao terceiro e último sintoma principal, a desatenção. E aqui, gente, é fundamental entender uma coisa. Não é que a pessoa seja avoada ou não se importe, é como se o cérebro dela não tivesse um bom filtro para separar o ruído da informação importante. E qual a consequência disso? Bom, cometer erros bobos por falta de atenção aos detalhes, viver perdendo chave, celular, carteira e ter uma dificuldade tremenda de acompanhar uma conversa longa ou de levar uma tarefa até o fim. Beleza, agora vamos derrubar um dos maiores mitos sobre o TDAH. Aquela ideia de que, isso é coisa de criança, depois que cresce, sara. Será mesmo? E o mais curioso é que, por muito tempo, essa era a visão geral, inclusive dentro da comunidade médica. Acreditava-se que, na adolescência ou no início da vida adulta, tudo se resolvia espontaneamente. Só que hoje a ciência já bateu o martelo. Isso não é verdade. Para a grande maioria das pessoas, o TDAH acompanha a vida toda. O que acontece é que os sintomas mudam de cara. A agitação física pode diminuir, mas a inquietação mental, a desatenção, isso continua lá. Tá, mas se é tão complexo e não some com o tempo, como é que se faz o diagnóstico? Não existe um exame de sangue, uma tomografia que diga positivo para TDAH. O diagnóstico é o que a gente chama de clínico. Isso quer dizer que um profissional qualificado faz uma avaliação super detalhada da história da pessoa, usando critérios técnicos muito bem definidos. O principal guia para isso é o DSM-5, que é como se fosse um manual de referência para diagnósticos em saúde mental. Para dar um exemplo prático, o DSM-5 lista 9 sintomas clássicos de desatenção. Para um diagnóstico se confirmar, a pessoa precisa apresentar no mínimo 6 desses sintomas, e eles precisam aparecer com frequência, atrapalhando a vida dela. A mesma lógica vale para a lista de sintomas de hiperatividade e impulsividade. E agora, olhando para essas listas, é bem provável que muita gente se identifique com um ponto ou outro, né? Se algum desses sintomas pareceu familiar demais, conta pra gente aqui nos comentários como é essa experiência. E claro, aproveita para já ativar o sininho de notificações, assim não perde nada do que a gente publicar por aqui.
Mas, um alerta super importante. Não é só se identificar com a lista. Para um diagnóstico formal, vários outros fatores são levados em conta. Os sintomas precisam ter começado lá na infância, antes dos 12 anos, eles têm que aparecer em mais de um ambiente, tipo em casa, e na escola ou no trabalho, e, o principal, eles precisam estar causando um prejuízo claro na vida da pessoa. Certo. Já entendemos o que é, os sintomas, como funciona o diagnóstico. Mas, e daí? Qual é o impacto real do TDAH no dia a dia? Principalmente quando ele não é diagnosticado nem tratado. Pensa só, a estimativa é que cerca de 4% da população adulta tenha TDAH. Pode não parecer muito, mas não é. E o impacto na vida dessas pessoas pode ser bem grande. E não é exagero, um TDAH sem acompanhamento adequado pode levar a dificuldades sérias na vida acadêmica, a problemas recorrentes em relacionamentos e até um risco maior de acidentes de trânsito. É por isso que falar sobre isso, com informação correta, é tão, mas tão fundamental. E se este material está sendo esclarecedor, já deixa aquele like e aproveita para seguir o canal Pneuma BR. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para refletir. Quando a gente entende o TDAH como uma condição do cérebro e não como uma falha de caráter, como isso muda o nosso olhar para comportamentos que costumamos rotular como preguiça ou indisciplina? Pensa nisso. E claro, vale sempre o aviso. Este material é para informar. Se alguma coisa aqui acendeu um alerta, o caminho certo é sempre procurar um profissional de saúde qualificado para uma avaliação completa, ok?